Boa noite, paz do Senhor, shalom, povo de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e por isso nós estamos aqui, porque se não fosse a mão do Senhor nós estávamos deitadas, né não? Porque o inimigo, ele trama, ele cria situações para quê? Para nos derrubar, mas nós vem aqui e fala de Deus e Deus faz, Deus renova, Deus muda, Deus transforma e nós confunde os inimigos da nossa alma, não é assim? Glória a Deus, pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Se alegre, mulher, se alegre. Confunda o cão, enxuga essa lágrima, ria da cara do inimigo, porque ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu, porque maior é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está preparada para ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu entrei aqui dentro do meu quartinho de oração, o meu local favorito, o meu altar, o Senhor falou algo comigo. E é tão bom a gente ouvir a voz de Deus. Porque é essa voz que nos encoraja a prosseguir, essa voz que nos sustenta diante de tanta situação. Nem todo dia nós estamos alegres, não é? Nem todo dia nós estamos felizes, nem todo dia nós estamos com a fé inabalável. Tem dia que nós estamos, quem me conhece sabe que eu digo essa frase. Tem dia que nós estamos capenga e xoxa, né? E manca. Mas tem dia que a força do Senhor nos renova e nós pisamos na cabeça da serpente. E quando eu entrei aqui, aleluia, o Senhor falou uma palavra e eu fiquei muito pensativa. Glória a Deus. O Senhor falou assim: não culpe os outros por coisas que não deram certo na sua vida. E quando o Senhor falou isso, eu disse: nossa, Senhor, como assim? Eu não estou entendendo. E o Senhor começou a ministrar. Eu estou aqui com a palavra. Eu vou pregar, mas eu preciso entregar. O Senhor disse assim: filha, tem pessoas que muitas das vezes colocam culpa em todo mundo. E muitas vezes ela não se analisa. E às vezes não é espiritual, é comportamental. Às vezes nós estamos repetindo padrões. E muitas das vezes nós oramos, buscamos, jejuamos, se consagramos e não muda. Porque aquilo que é comportamental muda com posicionamento. Quando é espiritual, muda com oração, jejum, campanha. E tem coisas que são comportamentos que precisam ser mudados. E muitas das vezes nós culpamos profetas, nós culpamos pastores, nós culpamos irmão de algo que nós precisamos mudar. Ontem foi falado e eu vou trazer de novo aqui essa palavra. Porque essa palavra ela é muito rica na nossa vida. Quando Deus faz a promessa sobre o povo de Israel que estava sendo escravizado, a promessa foi coletiva. Foi algo que o povo todo recebeu. Mas 2 viveram e desfrutaram. Por quê? Porque ficaram repetindo os mesmos comportamentos e não mudaram. Aleluia. E tem coisa na nossa vida que nós precisamos mudar. Moisés, um homem de Deus, que o Senhor levantou para liderar
um povo muito numeroso. O Senhor falou, aleluia, através da boca de Moisés, que o povo iria herdar uma terra que manava leite e mel. E o interessante de tudo é que dois entram, aleluia, que é Josué e Caleb e o resto do povo, por causa da murmuração, ficaram pelo meio do caminho. Tem gente que está ficando pelo meio do caminho, porque não tem mudado o comportamento. E o Senhor, quando eu entrei aqui, o Senhor bradou. Eu disse, Senhor, o Senhor disse, filha. Tem gente que está ficando para trás, porque não muda o comportamento. Aí o que acontece? Vira uma pessoa murmuradeira. Vira uma pessoa que culpa todo mundo. Aleluia. Porque tem pessoas que querem transferir a culpa para os outros. Eu sei que tem pessoas que elas, de alguma forma, querem nos prejudicar. Tem pessoas que se levantam, mas tem coisas que é nós que devemos mudar em nós. E eu não estou falando de algo, de pessoas que fizeram com você, mas eu estou trazendo aquilo que é para você mudar. E que Deus tem tocado, aleluia, nessa tecla. Por quê? Porque o Senhor quer fazer, mas você precisa mudar. O que vem para a sua vida é algo muito grande, é algo tremendo. E com esses comportamentos, não tem como viver o que Deus tem para você. Então você precisa mudar os comportamentos. Você precisa saber aonde Deus requer mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você comece a viver as promessas de Deus. Porque aí você vai deixar de culpar. Você vai deixar de culpar as pessoas porque não deu certo na sua vida. Tem coisas que tem gente que faz contra nós. Mas tem coisas que somos nós mesmos, um empecilho. Tem coisas que somos nós mesmos, que ficamos dando volta em situações. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer, eu não te quero dando volta em situações. Aleluia. Mas eu quero quebrar esse ciclo. Eu quero quebrar, aleluia, essa repetição a qual você já está vivendo há um certo tempo. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, se posicione. O Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, através de você, aleluia, eu, o Senhor, vou abençoar toda a tua família. Através de você, o impedimento será quebrado. Através de você, aleluia, os ciclos não continuarão. Mas o que você precisa fazer é se posicionar diante do que eu tenho para a tua vida, para a tua história. Porque como eu já te falei, o que eu tenho não é pequeno, mas requer um posicionamento da tua parte, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso entregar aqui, porque vocês sabem, se eu não entregar, eu me esqueço. Sempre eu falo aqui porque eu me esqueço mesmo. Eu digo, depois eu falo, e aí quando eu penso que não, eu me esqueço. Quando eu lembro, já é no outro dia, e quando vou falar de noite, já tenho me esquecido de novo. Mas vamos caminhando com o Senhor Jesus. Outra coisa, o Senhor, ele nos prova, que foi outra coisa que o Senhor falou comigo. Aleluia. O Senhor, ele nos prova naquilo que nós pregamos. Porque você tem que viver o que você prega. Tem muita gente que prega, mas não vive o que prega. Eu não sei como são a vida desses que pregam e não vivem. Eu sei que Jesus faz eu viver à força, nem que eu não queira. Porque eu não tenho escolha. E ontem a gente falou muito, só para vocês terem um exemplo, sobre não dar ouvido às vozes.
E diga onde foi que eu fui atacada? Em vozes. Por quê? Porque o inimigo, ele vai tentar, de todas as formas, nos silenciar, nos calar, tentar fazer nós duvidar. Só que quando eu identifiquei, o que é que eu fiz? Eu te repreendo, imundo. Eu te amarro em nome de Jesus. Eu te silencio agora. Por quê? Porque Deus vai nos provar. Para ver se, de fato, nós estamos vivendo. Não é para Ele. Porque Ele já sabe se nós estamos vivendo ou não. É para nós mesmos. Aleluia. Saber se estamos vivendo de acordo com o que estamos falando. Então, se você já orou por um casamento e seu casamento foi à prova. Você já orou por uma enfermidade e você foi levado à enfermidade. Se você já orou por uma restituição e você foi à prova, aleluia. É porque o Senhor faz você viver aquilo que você prega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer experiência. Oragarra sobre calabás. Experiência, tem que confiar. Rabanaia sobre. Tem que acreditar e tem que viver. Oh, rabarra choriande calabás. Só que o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Eu provo, mas eu aprovo. Oh, rabarra surede calabás. Eu sou aquele que entro, aleluia, dentro do fogo contigo. Passeio contigo, aleluia, pelas águas. Tu não passa só, tu não entra só. Todavia eu sou o teu ajudador. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você. Eu fiz uma separação. Oreia sobre calabás. Aleluia. Porque eu te separei. Aleluia. Eu fiz uma separação. Eu te escolhi. Eu sei das tuas fragilidades. E eu sei o quanto é difícil para você. Aleluia. Executar e fazer a minha vontade. Mas todavia eu, o Senhor, me responsabilizo pela tua vida. Pelos teus passos. Eu sei o quão fraco, aleluia, você fica. Aleluia. E o quanto a guerra, a batalha, a entrega requer de você. Mas toda vida que você faz, a minha vontade, eu fortaleço a estrutura. Eu fortaleço a estrutura. E tem estrutura sendo fortalecida. Aleluia. Muitas vezes você fica cansada, sugada. Aleluia. Mas eu, o Senhor, te fortaleço. Eu, o Senhor, te ajudo. Eu, o Senhor, te sustento. Eu te renovo, eu te amparo. Aleluia. Vocês sabem o que é andame? Andame? Aleluia. Andame é uma estrutura de ferro que é usado para levantar paredes altas, para fazer gesso no teto quando é muito alto. Aleluia. Quando é muito alto o teto. Se usa andame. Se você não sabe o que é isso, depois você procura. São usados em obra. Eu digo porque como a gente está com a igreja aqui em construção, a gente usa muito, então a gente sabe de muita coisa de construção por causa da igreja. E eu via essa estrutura de andame aqui em visão. Aleluia, só para você ter noção do que eu via. E você entender.
Quando se coloca a estrutura de andame em um lugar que é em falso, ela balança. Mas quando coloca a estrutura de andame num lugar que é reto, ela fica ali fixada. Ela não balança, ela fica firme. E eu via como se fosse uma estrutura de andame balançando, você me entende? Aleluia. Era como se ela não estivesse com a estrutura de permanecer firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem pessoas que estão assim, que não estão firmes, que estão balançando. Só que o Senhor manda dizer para você: eu sou Deus, que vou fazer com que a estrutura fique firme. Eu sou Deus que vou trazer firmeza para a estrutura. Embora a estrutura esteja balançando, aleluia, ela não cai. Embora a estrutura esteja se mexendo, ela não cai. Quantas das vezes a tua estrutura balançou? Quantas das vezes a tua estrutura mexeu? Mas sabe por que tu permanece de pé? Porque tem um Deus que te sustenta. Tem um Deus que traz firmeza para a tua vida. E o Senhor manda dizer para ti: eu visito a tua estrutura hoje. É tão forte o que Deus está me mostrando. É tão forte o que eu estou vendo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe quando a estrutura do andame se mexe? Porque o lugar não está firme. E você vê em visão um cálcio sendo colocado. Eu acho lindo trabalhar de Deus. Porque eu vi um cálcio sendo colocado para que a estrutura ganhe estabilidade. Aragasuia narabarabaraba. E o Senhor diz assim: vai ter estabilidade. Porque eu sou o Senhor que coloco estrutura. Eu sou o Senhor que calço. Parece que vai desabar. Parece que vai, aleluia, cair. Mas o Senhor manda dizer: eu sou Deus que faço com que permaneça de pé. Grande tem sido os açoites. Grande tem sido as circunstâncias. Mas eu dou a ti estabilidade. Eu dou a ti estabilidade. Eu vi açoites. Eu vi açoites aqui. Aleluia. Não tem quando a onda bate no barco ali com muita força, muita força forte. Rabarraçorica. Tem pessoas que estão dentro de situações aonde tem recebido fortes açoites, ventos turbulentos,
Só que eu quero que tu traga a memória, aleluia, algo aqui. Jesus estava na proa do barco. O tempo todo Jesus estava lá. Só que os discípulos lembram de Jesus quando começa a situação. Mas Jesus já estava lá. Aleluia. Às vezes nós só vamos chamar Jesus quando a situação acontece. Não lembre de Jesus só quando a situação acontece. Lembre que Jesus já está lá. Antes de acontecer, antes das coisas começarem a desenrolar, Jesus já estava lá. Só que só se lembra de Jesus quando as coisas começam, aleluia, a darem errado. E tem gente que é assim, só lembra de Jesus quando as coisas começam a dar errado. Quando as coisas estão dando certo, não lembra de Jesus. Aí, muitas das vezes, Jesus permite o vento, permite a tempestade. Para quê? Para que nós venhamos se lembrar. Nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus que deixa a situação acontecer para nos despertar. Tem uma situação na vida de alguém. E você sabe, aleluia, quem é? Que está acontecendo porque Deus está despertando. Você tem pedido misericórdia a Deus. Aleluia. Você tem clamado a Deus. Porque de alguma forma, essa situação ela tem lhe atingido. Aleluia. Tem tocado em você, não diretamente. Mas você tem sentido também o embate. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dar uma resposta. E dizer para ti que essa situação está acontecendo. Aleluia. Porque o Senhor está fazendo. Aleluia. Com que essa pessoa se desperte. E tu sabe. Aleluia. Porque se o Senhor não fizer dessa forma, se o Senhor não fizer desse jeito, se o Senhor não puxar, não reconhece. Não reconhece. Por mais que a situação respingue em você, porque respinga, porque o Senhor me diz, Judeia contigo, o Senhor está dizendo, é a forma de eu tratar. Mas não se preocupe, porque o Senhor te trouxe aqui para tranquilizar o teu coração. E para dizer para ti, não se preocupe, eu estou cuidando. Não se preocupe. Eu estou no controle. Embora você esteja recebendo os requisitos desta batalha, eu sei o que eu estou tratando na pessoa. Eu sei o que eu estou fazendo. Então descanse o teu coração porque você não está só. Descanse o seu coração porque eu estou com você. Essa peleja, eu já te disse, não é tua, ela é minha. Quantas vezes eu vou ter que dizer a ti que a peleja não é tua? Tu já me entregou na minha mão. Tu já disse, toma papai, porque eu não aguento mais. E até quando tu vai querer interferir? Até quando tu vai querer interferir? Até quando tu vai querer colocar a mão? Eu já disse pra você, tira a tua mão. Eu já disse pra você, deixa eu fazer. Eu já disse pra você, deixa eu trabalhar. Porque sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou trabalhando.
E estou trabalhando da minha forma, porque eu sei como tratar com aquele que tu nem conhece. Aleluia, direito. Porque tu conhece por fora, mas eu conheço por dentro. Porque foi eu, Senhor, que fiz. Aleluia. Tem situações que Deus nos coloca e Deus nos permite ver como resposta de oração. E o Senhor manda dizer para você: o que você está vivendo é resposta de suas orações. Porque você pediu para mim fazer. E no momento que eu estou fazendo, você quer interferir. No momento que eu estou fazendo, você quer colocar a mão. Você não me pediu. É resposta. Você não me pediu. É dessa forma. Então descansa. Porque sou eu, Deus, que faço. Enquanto Deus estava falando aqui, aleluia, o Senhor me fez lembrar de uma situação que tem mais ou menos 3 semanas que a gente começou a passar por essa situação de uma pessoa que estava enferma. E essa pessoa é uma amiga minha, um parente dela. E daí eu fui, orar e o Senhor falou pra mim assim: filha, tu tá orando por quê? Aí eu disse: para o Senhor curar. Aí o Senhor disse: é resposta de oração. Não ore não. A mãe tava me pedindo pra me tirar das drogas e pra mim tirar do alcoolismo. Eu criei a situação. Coloquei lá dentro do hospital. Para me tratar. Quando o Senhor falou isso, eu disse: eu não oro mais não. Eu vou orar agora por salvação. O Senhor disse: vou eu tratar com o homem. É resposta de oração da mãe. Saiu com diagnóstico que não pode beber, que não pode fumar. E está, para a glória de Deus, 1 mês sem beber, sem fumar. Porque Jesus faz. Aí muitas das vezes nós não entendemos o plano de Deus. Aí rampou a mão. Você tá entendendo? Deus criou toda aquela situação, todo aquele cenário. Para haver um encontro. Aí a gente se desespera. No meio da situação, pensando que Deus não tá no controle. Aí o Senhor falou comigo: criei toda a situação. Para mim poder arrancar. Para mim poder tirar. Aí o Senhor está falando contigo e está dizendo: tô eu criando a situação, então deixa eu fazer. Tô eu criando a situação, então deixa eu operar. Saiu do teu controle e não do meu controle. Eu estou fazendo conforme a minha vontade. E vou eu operar. E vou eu operar. Digo para ti. Aleluia. Que a pérola que está perdida retornará para casa. Eu vi uma pérola perdida. Mas eu via retornando.
Orabarra sobre calabarabarra. E o Senhor diz assim, porque eu mando, porque eu posso, porque eu sou. Aleluia. E porque eu continuo sendo. Oh, de caiaçou. De arramaia sépia. Só que o interessante, eu vou dizer para você, que essa pérola perdida era como se ela tivesse no lamaçal de lama. E eu vou dizer para você o que Deus me mostrava. Só para você ver que coisa linda. É como se uma pérola, imagine uma pérola, porque essa é a visão que Deus me dava. Como se uma pérola, ela tivesse no meio de uma lama. Só que o interessante é que mesmo ela no meio da lama, ainda dá para ver a cor dela, que é o que me chama a atenção. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor fala ao meu coração a respeito disso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz assim, porque não é o lugar, aleluia, dessa pérola aí. Oracaia, soredeba. Não é o lugar dela aí. Tem um resgate de Deus, aleluia, em uma pérola que está no lamaçal do pecado. Aracabaçobia. Mas que Jesus vai resgatar. Anaia sobre capaz. Que Jesus vai trazer. Aramanduia sobre cá. E o Senhor manda dizer para ti. Aleluia. Não tem sido em vão as orações. Não tem sido em vão. Aleluia. Muitos diz para desistir, muitos diz para parar. Remantu remicaçou de orar. Irianaia sopecai, que não tem mais jeito não. Anaria rabaraba xerederebaraba. Mas o Senhor manda dizer para você. É por causa das orações. Aleluia. Que o inimigo não tragou. É por causa das orações, aleluia, que foi poupado. Eu sou Deus que vejo. Eu sou Deus, aleluia, que contemplo. E digo para ti, descansa teu coração, porque operando eu não tem quem peça. Operando eu não tem quem peça. Ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo trame, todavia a minha palavra, aleluia, sobre este destino é quem vai prevalecer, diz o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu peço orações a vocês, porque aqui para mim tá trancando. Não sei se para vocês aí estão trancando. Só me dá um ok, se tá tudo ok para vocês. Louvado, para poder a gente continuar. Glória a Deus. Tá trancando aqui, tá travando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então bota teu joinha aí, compartilha com mais alguém e ora para que a gente continue aqui. Amém? Porque aqui deu uma travada. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. E a mão do Senhor é quem tem, aleluia, sustentado. A mão do Senhor, aleluia, é quem tem nos segurado. E se não fosse essa mão, nós não estaríamos aqui. Amém? É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar outra coisa da parte do Senhor Jesus. Só me ajuda em oração, amém? Deixa eu entregar outra coisa da parte do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor vai tirar
o disfarce. O Senhor vai fazer a farsa cair por terra. Existe uma situação que o Senhor me mostrava como se fosse uma camuflagem. Aleluia. Não tem quando tem algo que está camuflado? Como se fosse uma farsa de algo que tramaram. A Bíblia vai dizer que a mulher de Jeroboão, ela, só para você entender, ela usa um disfarce para enganar o profeta. Só que não funciona. Por mais que o profeta tivesse a visão curta, era quase cego, o profeta tem intimidade com Deus, então quando ela coloca o pé dentro da casa, o Senhor revela o nome dela, né? Esposa de Jeroboão, não revela nem o nome, revela que era a esposa de Jeroboão. Revela quem ela é. E quando o Senhor falava assim, eu vou colocar por terra a mentira. Aleluia. O Senhor trazia fortemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que existe uma camuflagem do inferno em uma situação, você está entendendo? É como se alguém tivesse sendo enganado. Aleluia. É como se essa pessoa estivesse cega espiritualmente, só para você entender o que Deus está me mostrando. Oh, recamana, assou. Arabai, a série cai. Só que eu vejo como se aquele disfarce fosse tirado. É como se fosse uma venda. Oriaraba xerecalabas. Aramanduia arrasou. Só para você entender o que eu tava vendo, ó. Faz de conta que aqui é uma pessoa e ela tava usando um disfarce para se cobrir. Eu via em visão, só para você entender. Quando fazia assim, ó. E caía o disfarce. O Senhor manda dizer que Ele vai fazer o disfarce do inferno cair por terra. A camuflagem de Satanás dentro dessa situação. Pois o Senhor te dará a vitória. E o Senhor diz assim, olha, tem pessoas que, aleluia, até deixaram se levar, foram envolvidas. Mas todavia eu, o Senhor, me revelarei. Para lhe dar vitória. Diante do que eu tenho para a tua vida. Amém? 1 Reis 17, versículo 3. Escute só. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos leve comida para você. Eu só quero que você fique com essa palavra. Saia daqui, vá para o leste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Elias profetiza, o Senhor dá uma ordem para Elias, dizendo a ele que ele precisava sair dali. E quando o Senhor diz assim, que era para ele sair, o Senhor já providencia. O que eu quero dizer com isso? Que toda saída tem uma providência. Que toda saída tem um escape. Deus não nos tira de um lugar sem nos dar providência e sem nos dar escape.
você vê que ele diz, vai ter o riacho e os corvos eu já dei ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe providência de Deus quando Deus nos faz transitar. Era um tempo em que Deus iria cuidar do profeta. Tem coisas que o Senhor permite acontecer para que Ele cuide de nós. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você o que eu deixei acontecer. Aleluia. Foi para mim cuidar de você. Foi para mim cuidar da tua vida. Porque eu sou Deus que cuido de ti. Eu sou Deus que não deixo em meio à crise faltar nada para você. Então por que você se preocupa? Por que você acha que você não vai ter condições? Aleluia. De aguentar. Porque o Senhor me mostra você dizendo que não tem condições de aguentar. E o Senhor manda dizer para você, que é Ele quem dá as condições. Porque Ele te sustenta. E Ele diz para ti, eu estou te sustentando. Eu estou te sustentando. Você não está sozinha. Eu sustento. Só que era um momento de quê? De transição. Aleluia. E muitas das vezes, no momento de transição, Deus vai permitir o ajuste. Aleluia. E sabe o que é que Deus manda dizer aqui para pessoas? Tem ajuste, aleluia, em momento de transição. Mas não falta providência, não falta pão, não falta água. Orabai, sore calabas. Porque o Senhor manda. O Senhor faz chegar. Eu preciso entregar o que Deus está me mostrando. Aleluia. E sabe o que Deus está me mostrando? Olha aqui para mim, por favor. Entenda. Vocês sabem o que é pote? Aqueles potes que o povo usava antigamente para beber água? Aleluia, eu fui desse tempo. Lá em casa tinha pote, quando eu morava no sítio. E você pegava um negocinho assim, a aguinha do pote chega, era geladinha. Só para você entender a visão. Eu via vários potes. Aleluia. Só que eu via esses potes com a boca fechada. Não tem a boca? Aleluia. Do pote fechado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor começou a me mostrar esses potes. Não era um. Era vários potes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vários potes. Só que com a boca fechada. Aleluia. E quando o Senhor ele falava sobre providência, eu via esses potes. E o Senhor disse, você sabe o que esses potes no mundo espiritual ele representa? Você sabe por que eles estão com, aleluia, tampa, a boca fechada? Tem muita coisa retida. Oriakamahasso. Tem muita coisa retida. Tem muita coisa que não foi aberto. Não foi entregue. Lembra que Daniel fez a oração
Aleluia. E tinha um impedimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava fortemente. Providência retida. Camá de aço. E a minha racebre. E não é, aleluia, para muito, não é para pouca gente, não, é para muita gente. Porque eram muitos potes. Tem muita gente que tem pedido, mas há um impedimento de algo que está travado, de algo que está fechado. Aleluia. Mas em nome de Jesus, o que está travado, o que está fechado, aleluia, o Senhor vai fazer com que caia por terra. E o Senhor diz assim, filha, espiritual e físico. Tem o lado espiritual, mas tem o lado humano. Tem o lado físico. Mas eu sou o Senhor. Anai que me assoure arabás. Que dou a ordem para que seja liberado. Tu vai testemunhar dentro de poucos dias. Preste atenção no que Deus está falando aqui. Tu vai testemunhar. Dentro de poucos dias, tem pessoas aqui, não é para todas, mas tem pessoas aqui, mas também não é só para uma, não. Tem pessoas, não é para todas, mas também não é só para uma, não. Que dentro de poucos dias, que vai testemunhar da providência de Caçobia, do que Deus vai derramar e fazer. Anuia sobrecai. Na lógica humana não tinha nada. Mas o Senhor manda dizer, eu sou Deus que envio. Eu sou Deus que faço. Eu vejo como se fosse várias mãos trabalhando. Meu Deus. Que coisa. Porque o Senhor me mostra umas coisas, mas eu fico assustada. Tem hora que eu fico assustada, até com as coisas que Deus me mostra. Eu vejo como se fosse umas mãos trabalhando. E o Senhor diz assim, aleluia. Já estou trabalhando. Já estou movendo. Porque eu, o Senhor, mando. Eu, o Senhor, faço. Eu, o Senhor, preparo. E digo para ti, tu vai abrir a tua boca e tu vai me glorificar. Porque grande vai ser a alegria que eu trago para o teu coração. Grande vai ser a alegria que trago para o teu coração. E para a tua mão. Porque é mais uma das promessas que cumprirei na tua vida. É mais uma das que estão para se cumprir.
Tem um presente preparado para você. Irigamanto Iaha. Além do que foi falado, tem um presente também. Aramanto Ia Sobrecai. Porque não para por aí. Deicamaço. Grandes coisas estou eu a fazer, diz o Senhor. Riarabahas. Grandes coisas estou eu a operar. Orabaxerecalabas. Oriacabadagasubriederia. Aleluia. Porque vou eu fazer, diz o Senhor. Eu preciso entregar essa palavra porque eu tenho uma visão aqui. Aleluia. Qualquer coisa você me lembra aí, pastor, a visão, tá? Deixa eu só terminar a palavra, senão eu esqueço da palavra e eu esqueço da visão que Deus mandou. Lembra a visão para mim, tá bom? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui, aleluia, em 1 Reis, que o Senhor já tinha, 1 Reis 17:3, que o Senhor manda ele sair de lá, já tem preparado o rio Querit e já tem preparado, aleluia, os covos para alimentar, né? Só que chega um tempo que essa porta fecha. Preste atenção, preste atenção. Chega um tempo que essa porta fecha. É para você prestar atenção no que Deus está falando contigo. Essa porta fecha. No que essa porta fecha, Deus já tinha preparado um escape, tá tu entendendo? O escape para Elias era a viúva de Sarepta. Aleluia. A porta fecha, já tinha um escape. Para toda porta fechada, Deus já tem um escape para a tua vida. Então não se preocupa. Não se preocupa com as portas fechadas, porque Deus já preparou o escape. Não se preocupa porque, aleluia, o Senhor está dizendo, dentro de uma porta eu abro outra porta. Não se preocupa porque não vai faltar nada. Não se preocupa porque eu sou o Deus da providência. Não se preocupa porque eu sou o Deus que faço, aleluia, acontecer. Aleluia, em tempo de crise. Eu sou o Deus que opero, aleluia, no tempo de crise. O Senhor manda dizer para você, aquilo que tu acha que está perdendo, já tem providência para ti lá na frente, preparada para você. Já tem preparado providência para você lá na frente. Tem gente que acha que você vai morrer. Tem gente que acha que você vai, aleluia, definhar dentro da prova. Tem gente que acha que você não vai ser restituída. Mas como tu tem dúvida que Deus fala contigo, aleluia, como tu tem dúvida que o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor manda dizer para ti, eu sou Deus que vou restituir o que foi perdido, o que foi tirado, o que foi tomado. Não por causa do homem, não é por causa do homem, não. Mas é por causa de você. Porque o homem pensa que o que ele possui ou o que ele tem é por causa dele, mas é por causa das tuas orações. Eu tenho visto a opressão que o homem tem feito em ti. Digo para ti que eu sou o Deus que vou tocar no homem. De leve, é só para dar um susto. Aleluia. Só estou dizendo a tu para tu ficar tranquila. De leve. É só para ele acordar que não pode tocar na menina que eu separei, que eu escolhi. E ele tem lançado palavras, aleluia, contra ti. E isso tem, aleluia, entristecido o meu espírito. Para tu saber, mulher, que é tu, Deus me deu uma visão. Eu via uma chave de um carro. Só para tu saber. E eu vou dizer o modelo. Porque eu vi o Senhor te entregando de volta. Aleluia. Eu vi o Senhor devolvendo a ti. Aleluia. Eu nem sei se eu sei falar direito isso que Deus me mostrou. Land Rover. Uma coisa assim.
Neyaha sobrecai. Arabacamantuiaha. Eu vi uma chave de um carro sendo entregue, um carro em presente. Este carro, ele não era verde, ele não era prata. Era como se fosse chumbo, uma coisa assim. É neyaha que a sobrecai. Iriamanduiaha sobrecamahas. E o Senhor diz assim, vou eu colocar na mão, de volta. Orei que a andiace abahas. Aramando ei cana sobreca. Porque eu sou Deus de restituição. Tu sabe o que tu perdeu. Mas eu sou o Deus que restitui. Digo para ti, vai pra garagem. É minha casa sobre a. Ó a chave. É na tua mão. Não é na mão do homem. É no teu nome. Não é no nome do homem. Arabacabacharabarabarra sobre calabas. Rianaia sobre calabas. E Deus me deu essa visão. Aleluia. De uma chave de carro sendo entregada. E era essa aí. Eu não sei se é modelo ou é marca. Mas tinha esse nome escrito. Arabarra sobre calabas. Aramanduide que me sobre calabas. Porque eu via. Aramando a sobre calabas. Aleluia. E o Senhor diz para ti. Eu sou o Deus de cumprimento. Eu sou o Deus que faço. Deus altera a rota. Deus vai redirecionar a rota. Você não vai mais, aleluia, ficar nesse lugar. O Senhor redirecionou a rota de Elias. Aleluia. E o Senhor diz assim, estou eu redirecionando rotas aqui hoje. Prepara. Aleluia. Porque o Senhor mandou eu te entregar. Aleluia. Essas profecias que vai acontecer na tua vida. O carro. O Senhor manda eu te entregar. Aleluia. A providência dos potes abertos. Orabacá soube arabahas. Urica mando e a alteração de endereço. Orabarabassouredere-barabás. Riadagaxéria. E o Senhor diz para ti, eu sou o Senhor que faço acontecer. Amém? Glória a Deus. A visão, minhas irmãs, que Deus me mostrou. Aleluia. O Senhor me mostrou justamente em visão, eu até falei aqui já. Foi a visão dessa chave deste carro. Arabacassoriaha. Riamantueha. Que eu via sendo entregue na mão de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu estava falando da palavra, eu estava com medo de me esquecer da visão. Mas as irmãs me lembraram que foi essa. Eu entreguei junto com a palavra. Aleluia. E que o Senhor me mostrava esse nome. Aleluia. Porque o Senhor está testificando e confirmando que Ele é Deus. E que Ele faz. E que Ele fala. E o Senhor diz assim. Terás papéis assinados. Terás papéis assinados. Eu vejo muitas folhas sendo assinadas. E Deus dando vitória. Tu crê? Amém? Eu vou estar orando por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore por nós. Ore pela minha casa, pela minha família. E eu creio que Deus, Ele vai operar. E eu creio que Deus vai presentear e Deus vai fazer. Foi muito forte essa visão. Eu nunca tinha tido assim, a visão assim, detalhada.
Eu já vi Deus entregando carro, casa, essas coisas, mas da forma que Deus me mostrou foi sobrenatural. Arabacabassoia. Horimicanto e arras. E é só para tu saber que Deus cuida de você. É da Gaia Sureria. E o Espírito Santo de Deus disse: se acalma, te visito. Se acalma. Eu sou Deus que te direciona. Só silencia. Aramanduiaha. Deixa falar. Não gasta energia se defendendo. Orakamanduiaha. O Espírito que atua nele. Aleluia. Faz isso para te ferir. Edekamanduiaha. Ariakamai. E a minha raçoia, a tua luta não é contra ele. E amanto e acabando o arrassuri ederebas. A tua luta é contra o espírito que está agindo nele. Iriaká e ando e arra. E faz isso por quê? Porque te ataca. E porque sabe que te atinge. Aramanto, camando e arra. Eremidi arraçou. Digo para ti, vou abrir a tua visão. Mais ainda, Anai que iriaço, para tu ver o que está atuando sobre ele. Irianaia sobre calabás. Porque o Espírito que tem atuado, iria sobre camantuia. Aleluia, tem falado no ouvido. E eu vou te mostrar o ser por trás. Anaia sobre camantuia. Porque abro hoje para tu entender que não é contra o homem, mas é contra, aleluia, o Espírito.